Tu precisa necessariamente ter inimigos. Tu precisa necessariamente ter alguma coisa para odiar. Pelo simples motivo de que isso vai fazer com que tu te dê consistência na tua jornada de vida. Parece uma headline, um título de vídeo apenas para chamar atenção, afinal, inimigos. Parece que uma coisa é só para tu clicar, mas isso aqui é mais profundo do que parece. E provavelmente isso aqui vai dar origem a uma série de outros vídeos para tu entender o que eu quero dizer com a narrativa pessoal, sendo super importante no teu desenvolvimento pessoal e principalmente nos teus ganhos financeiros. Senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu falo aqui do centro de Punta del Este hoje, nos moles, né? Aquele negócio que entra pro mar assim, tem aquelas pedronas, né? Enfim, eu tô bem no meio do mar aqui, só que aqui não tem muita onda, né? Enfim, deixa um Eicopini, tô aqui. Olha, quando eu falo que todo mundo... Deixa eu só tirar o despertador do meu celular aqui, que despertou. Quando eu falo que todo mundo precisa ter inimigos, dá a entender que eu quero que tu tenha pessoas para odiar. Pessoas opostas a ti, em que tu simplesmente as odeie. Mais ou menos semelhante ao conceito filosófico que eu expliquei no vídeo Efeito Virgínia, onde personalidades escrotas precisam existir para que a gente se coloque em oposição a elas e evidencie a nossa sensatez. Só que aqui é algo um pouco mais profundo. Eu vou partir de um ponto. Poderia explicar esse vídeo de uma maneira topo de funil, que qualquer Zé Ruela entendesse. Mas eu prefiro ser um pouco mais profundo e, mesmo assim, arcar com as consequências disso ter poucas views, poucas pessoas chegarem até o final e poucas pessoas entenderem. Eu vou partir de um pressuposto de que nós estamos aqui para evoluir. Evoluir significa eu ser uma pessoa muito foda, uma pessoa admirada e uma pessoa que consegue ganhar dinheiro e muito dinheiro. Dinheiro a ponto de eu poder arcar com o luxo da minha vida e a liberdade da minha vida. E a simplicidade da minha vida. E essas duas custam muito mais caro do que o luxo. Ou seja, eu tenho que ser uma pessoa muito, mas muito bem sucedida. E a única maneira de eu chegar nesse nível de sucesso, entendendo que a liberdade é o último luxo, e é o luxo mais caro de todos, é eu chegar num ponto onde é que eu consigo ganhar dinheiro comigo mesmo. Ou seja, eu não dependo de uma empresa com custos altíssimos, eu não dependo, talvez até não dependa de um estado. Irônico falar isso aqui do Uruguai, né? Existe um motivo por estarmos aqui. Eu não dependo das leis de um país, essa é a ideia. Eu não dependo da boa vontade de funcionários, então eu estou tentando chegar nesse nível. Eu não consegui ainda, eu não consegui. Mas esse é o grau máximo de liberdade. E só tem um jeito de chegar nesse ponto, que é quando eu tenho um negócio que gira em torno de mim e que o que monetiza esse negócio são as minhas ideias, é o serviço que eu presto para as pessoas e é eu mesmo, basicamente, né? Eu podendo fazer vários serviços para as pessoas, mas o que de fato faz com que eu ganhe grana é o serviço do eu mesmo. Isso pode ser aplicado a diversos serviços de diversas pessoas, não só quem está exposto no YouTube, quem está exposto no Instagram, não necessariamente isso. Não só quem lida com arte ou com conhecimento ou ensinando, mas prestações de serviços estão inclusas nisso. Para que esse negócio funcione, eu preciso ter uma narrativa pessoal. Eu necessariamente preciso ser exemplo para as pessoas. Eu necessariamente preciso ter pessoas me acompanhando. Mas num mar de pessoas onde todo mundo se expõe. E basicamente, todo mundo pode acompanhar todo mundo. Como é que eu vou me destacar? Aí entra uma narrativa pessoal. Ou seja, existe uma causa muito forte de eu existir aqui na internet. O Copini, né? Existe uma causa, existe um motivo, existe uma coisa que fundou o Copini na internet. E essa causa ela é muito forte e ela fica evidente. Eu fico reforçando ela, ou seja, existe uma narrativa. Essa narrativa, ela serve tanto para que as pessoas me acompanhem com consistência. Isso vale para ti, tu vai ter a tua própria narrativa para que as pessoas te acompanhem com consistência. E vale também para você mesmo saber sempre o que você é. Onde você está indo, por que você está fazendo o que está fazendo, né? Ou seja,
Um documento de narrativa pessoal é algo prioritário para um negócio digital, é prioritário para você vender o seu serviço e é prioritário para você mesmo, para o seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, vou dar um exemplo mais prático. Quando tu entra na comunidade Copini, quando tu me aciona lá dentro da comunidade Copini, e agora eu faço o quê? Agora nós vamos criar a sua narrativa pessoal. Esse é um documento, esse é um texto em formato de texto, onde nós fizemos ou juntos ou você faz, tá? Onde é que você responde perguntas que eu vou te fazer e você vai sair de lá com uma narrativa pessoal. Este é um documento pessoal que você vai guardar como se fosse a sua identidade, como se fosse o seu passaporte. E ele é o seu passaporte para uma nova vida. Toda atitude que você vai ter, todo dilema, quem vai responder o que fazer é esse documento. Ele é o seu life design, ele é o seu projeto de vida. Toda vez que você precisar agir comercialmente com uma pessoa vendendo alguma coisa, esse documento vai te falar como fazer. Toda vez que você vai se deparar com um conteúdo a ser produzido, esse documento vai responder as suas perguntas automaticamente, porque ele é a sua história escrita de maneira comercialmente atrativa. Esse documento, ele serve para dar um norte na sua vida. E você percebe que eu estou constantemente aqui reforçando, em meio a temas mais puros de desenvolvimento pessoal, em narrativa pessoal, eu estou reforçando o tema de propósito, eu estou reforçando que você tem que ter clareza sobre a sua própria identidade. Provavelmente você não é rico ainda porque não tem clareza sobre a própria identidade. E esse documento ele serve para isso, chama-se narrativa pessoal, tá? Só que tem um ponto nessa narrativa pessoal que é: quais são os seus valores? Você vai anotar, vai ter lá um estudo sobre os seus valores e as coisas que você abomina, as coisas que você não tolera. E esses são os seus inimigos. Você precisa desses inimigos. Agora eu consigo fechar o loop que eu abri no começo do vídeo. O que são os inimigos, as coisas que a gente vai odiar. Você tem que ter coisas que você odeia. Se você tem uma narrativa pessoal, se você tem uma clareza sobre a própria identidade, você sabe muito bem o que você gosta e o que você não gosta. O que você não gosta será tratado como inimigo. Inimigo pessoal. O teu inimigo pessoal aqui não vai ser o Lula, por exemplo. Não vai ser uma personalidade, não vai ser uma personalidade da internet que é escrota, por exemplo. O teu inimigo pessoal vai ser uma atitude que várias pessoas repetem e isso vai ser tratado como um inimigo pessoal. Você vai combater não. Você vai abominar. E a tua identidade, ela vai comunicar, já que será uma identidade pública, ela vai comunicar que aquilo é uma coisa muito escrota, que você não é condescendente com aquilo. Vai ficar muito claro em toda vez que você se expressar, seja na internet ou seja no mundo real, que certas coisas você não tolera. Você precisa ter inimigos. Para ficar mais claro o que eu tô falando, eu vou dar um exemplo da minha narrativa pessoal. Eu tenho uma narrativa pessoal que norteia toda a minha exposição pública e também toda a atitude que eu vou tomar. Pensa só, nós estamos numa fase da vida, eu e minha mulher, com um filho pequeno, onde pensamos em nos mudar, não sabemos para onde vamos, se vamos para outro país, então estamos viajando, estudando possibilidades, vendo lugares, e o que nos ajuda a tomar essas decisões? Narrativa pessoal. A narrativa pessoal aliado a quem eu sou, quem ela é, qual o nosso objetivo em comum, qual que é o meu propósito. Então tudo vai ser tomado, decisões sendo tomadas de acordo com o objetivo pessoal. Nessa minha narrativa pessoal, tenho valores que são inegociáveis. A liberdade, a ser uma pessoa criadora, criar a sua própria realidade. A transparência dos seres humanos. Então são esses os meus maiores valores. Então muitas das coisas que eu faço, eu vou pautar em cima desses valores. Então, quando eu tenho virtudes, automaticamente eu também tenho uma contrapartida dos vícios. Tenho coisas que eu odeio, coisas que eu reprovo, que eu abomino. Então eu tenho lá, dentro do meu documento pessoal, que é um documento que me diz para onde eu tenho que ir, né? Repetir isso 1000 vezes para tu entender. Para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Lá está escrito, está configurado, está setado, que certas antivirtudes, certas coisas que eu não gosto, como por exemplo, o jeitinho brasileiro, as pessoas têm que se vender para conseguir o que elas querem. Discursos de guru de marketing, discursos de empreendedorismo, Matrix, tudo isso são meus inimigos. Ou seja, você nunca vai me ver falando, te induzindo, já que eu falo com muitas pessoas, a fazer algo que vai de encontro aos meus inimigos. Ou seja, eu estou constantemente batendo nos meus inimigos. Eu estou constantemente odiando os meus inimigos, ou seja, eu odeio o jeitinho brasileiro, a trapaça, o passar a perna, fazer as coisas mal feito, a mediocridade, eu odeio isso. Eu odeio isso.
Eu odeio o fato de tu ter que mentir pra conseguir alguma coisa. O fato de tu ter que prometer uma coisa e entregar outra, porque senão a pessoa não vai comprar de ti. Então isso é um inimigo meu. Eu tenho ódio disso, eu tenho asco disso. Tu nunca vai ver eu falando isso pros meus alunos, por exemplo. Eu odeio o fato de que eu tenho que me sacrificar para escolher entre a riqueza, né, trabalhar igual um escravo louco, trabalhar 20 horas por dia para ter a riqueza antes dos 30, ou ficar rico só depois dos 40. Ou seja, eu odeio ter que escolher entre perder a alma e ficar rico. Eu odeio o fato de que no Brasil eu só vou ficar multimilionário depois dos 50. Eu odeio isso. Eu combato isso. Eu busco alternativas para ir driblar isso. Negócios digitais para mim são só uma alternativa para eu conseguir esse objetivo. Então esses são os meus inimigos, é isso que eu combato na minha jornada de vida, que eu tenho muito claro para mim, eu combato isso. Quando você tiver a sua jornada de vida e ela está completinha, preenchida, cara, vai resolver trocentos problemas na tua vida. Por exemplo, primeiro problema de clareza, de propósito, de objetivo, de disciplina, de você conseguir realizar uma tarefa difícil. Por que tu não consegue realizar uma tarefa difícil? Por que tu se perde no meio do caminho? Ah, porque eu sou TDAH. Não, é porque tu não tem clareza. E essa clareza, ela vem da onde e ela serve para quê? Veja bem, você configurou uma tarefa difícil para você fazer. Só que você não sabe exatamente o que ela é, não sabe exatamente quem é a pessoa que está executando e por quê. Não sabe exatamente onde é que ela vai te levar. E a questão de ter esta narrativa é você saber exatamente o que tem que fazer. Exatamente como fazer e até quando. Quando você tem um hiperfoco em alguma coisa, eu preciso aqui trabalhar durante um mês focado. Tu sabe exatamente o que você vai fazer nesse mês, você sabe o período que você tem que fazer. Então você tem prazo, ou seja, a clareza ela resolve muitos problemas. E você precisa de inimigos para odiar. Isso faz parte da sua clareza, saber o que você não gosta, o que você gosta, o que tu tolera. É necessário ter isso. Enfim, meu bruxo, essa narrativa pessoal, ela é apenas o primeiro passo. Aliás, desculpa, ela é o segundo passo do meu processo quando eu ensino as pessoas, quando as pessoas trabalham comigo ou entram para a minha comunidade. O primeiro passo, obviamente, é um processo de morte e renascimento. Você destrói quem você é para construir algo novo. Quando você chega na fase de concepção de algo novo, aí nós precisamos de uma narrativa pessoal. Detalhe, essa narrativa pessoal ela já está alinhada com a criação de um propósito lucrativo, que seja uma solução comercialmente atrativa, para posteriormente, numa terceira, quarta e quinta etapa, transformarmos isso em um negócio lucrativo. Aí com a parte técnica mesmo, conteúdo, propostas comerciais e tudo mais. Então o nosso grande objetivo de 5 etapas é fazer uma morte e um renascimento visando transformar você em um negócio lucrativo. Isso acontece dentro da comunidade Copini. É uma comunidade onde eu dou toda a minha atenção, onde os alunos que passam lá e optam por assistir às aulas, ser membros da comunidade, eles têm acesso a mim para tirar suas dúvidas. Eu ajudo os alunos no processo, ativamente acesso ao meu WhatsApp, acesso ao grupo da cúpula, onde eles podem me consultar o tempo todo. E obviamente tem pessoas que querem acelerar o processo, então eles vão seguir o mesmo protocolo, só que eu fazendo por você, né? Aí obviamente é uma mentoria. Então é isso que eu faço, né? E o conteúdo que eu faço, que eu estou postando aqui, totalmente gratuito, ele é sempre uma amostra grátis do que tem por vir lá dentro, onde o nosso grande objetivo é alcançar a riqueza, a ser multimilionário antes dos 40, antes dos 50, ter total liberdade, ter total autonomia, ter uma vida livre, ficar rico sem precisar vender a alma. E obviamente a maneira mais viável disso é transformando-se em um negócio lucrativo. E estamos no timing exato para fazer isso. Por quê? Passamos pela a decadência do marketing convencional, estamos passando pela decadência do conteúdo, pois tudo é feito com IA, e falta essa humanidade. E é através dessa humanidade que você vai lucrar. Você precisa de inimigos, cara. Arranja os teus aí e deixa o Ecopinito aqui.